Tudo bom, turma? Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, né? Então, na aula passada, no bloco passado, nós falamos sobre a lei de Faraday, fizemos um exemplo e demonstramos a importância disso, né, para a indução magnética. Agora, nós vamos fazer uma complementação da lei de Faraday, que é o que nós chamamos de lei de Lenz, tá? Pessoal, basicamente, o que é essa lei de Lenz? Nós vimos até agora pela lei de Faraday que existe o quê? Uma interação entre eletricidade e magnetismo. E aí nós começamos lá pelo exemplo do ímã movimentando, induzindo, né, tensão e corrente na outra espira e depois um circuito sendo chaveado e isso induzindo tensão e corrente numa outra espira. Pessoal, o que a lei de Lenz quer nos dizer? A lei de Lenz ela é apenas um complemento, ela quer dizer o seguinte: ora, quando você produz esse movimento, você induz tensão e corrente na outra espira, correto? Correto, lei de Faraday. Porém, se a primeira espira percorrida por corrente induziu tensão e corrente na outra, a partir do momento que a outra espira, que foi a que sofreu esse efeito, ela passa a ter tensão e corrente circulando nela, o que eu vou ter? Eu também posso ter um efeito contrário. Aquela espira ela também passa a produzir o quê? Um campo magnético que vai induzir tensões e correntes em um outro corpo. Entenderam? Então, mais ou menos, pessoal, a lei de Lenz é esse efeito, tá? É esse efeito que surge a partir do momento daquela fonte, que aquela fonte começa a produzir a lei de Faraday. Então, se eu for traduzir aqui em uma forma mais simplista, a corrente induzida em uma espira tem um sentido tal que o campo magnético produzido pela corrente se opõe ao campo magnético que induz a corrente. A gente costuma brincar e chamar que é a lei da oposição à causa que a gerou, tá? Então vamos pensar assim, trazendo aqui para nossa cotidiano, vamos pensar no time de futebol. Time do Palmeiras e time do Corinthians, né? São torcidas opostas. A lei de Lenz é mais ou menos isso. Você tem ali dois enrolamentos, você tem um enrolamento que é o fonte, que está produzindo o campo, você tem outro enrolamento que vai ser o induzido, está sofrendo a ação daquele campo e produzindo tensões e correntes. Porém, aquelas tensões e correntes que surgem no induzido, elas vão produzir também um campo. E esse campo produzido vai ter o sentido de oposição ao campo original que o gerou. Então, se eu observar aqui na foto, na imagem, pelo polo norte-sul do ímã, se o campo magnético está para baixo, o que vai surgir no oposto vai ser qual? A corrente circulando para produzir um campo no sentido para cima, tá? Então essa é a lei de Lenz, ok? Bom, mas aí, pessoal, tem a questão também do movimento, tá? Quando eu estou produzindo campo em um sentido, tá? Esse meu campo vai estar com a taxa de variação positiva, e aí isso vai produzir um certo efeito, tá? E se eu fizer o sentido de afastamento, aí a gente vai ver que o efeito é contrário, ok? Então aí não é mais apenas a definição pela oposição ao campo gerado, tá? Mas a oposição ao movimento de um polo. Então, se o movimento é de produzir uma taxa de variação positiva ou negativa, e oposição à variação do fluxo, tá? Então, a gente pode ter basicamente essas quatro condições aqui, ó. Se eu tenho uma espira onde o B está aumentando, qual que é a oposição dessa minha espira aqui? Ora, se eu tenho um campo magnético indutor que está com a taxa de variação positiva, ele está aumentando, a minha espira induzida para se contrapor vai ter que produzir um campo no sentido oposto. Tá lá o B aumentando para baixo, o B induzido vai estar para cima. Para isso, pela regra da mão direita, corrente circulando no sentido anti-horário. Mas e se o B começar a diminuir? Opa, se o B está diminuindo, para a minha espira se opor, ela vai ter que se somar ao B induzido, para ela ajudar aquela diminuição do campo parar.
Então, olha lá, ó. Então, o B diminuindo para baixo, quer dizer que o meu B induzido tem que ficar para baixo. Então, pela regra da mão direita, a corrente passa a circular no sentido horário, tá? E a mesma coisa no outro sentido. Se eu tiver um B aumentando e se eu tiver um B diminuindo, correto? Bom, pessoal, essa é a nossa lei de Lenz, tá? Aqui nós temos um exemplo dessa lei de Lenz, ok? Então vamos lá, vamos fazer esse exemplo juntos. Então eu tenho uma figura aqui, essa figura ela mostra uma espira condutora, essa espira ela é formada por um semicírculo, cuja semicircunferência tem um raio igual a 0,20 metros e 3 fios retilíneos, né? Então esse fio aqui e esse fio aqui, 3 fios retilíneos. Aí ela diz o seguinte, né? A gente tem um campo magnético B, no caso está saindo da tela, observem os pontinhos orientados nesse sentido aqui. E a taxa de variação desse campo meu é dessa forma aqui, ela varia em função do tempo. Então eu sei que eu tenho uma taxa de variação do B em função do tempo. Se eu tenho taxa de variação do B em função do tempo, naturalmente eu vou ter taxa de variação do fluxo em função do tempo também, né? E é uma equação de segundo grau que define 4t ao quadrado mais 2t mais 3. Aí ele fala o seguinte, uma fonte ideal com uma força eletromotriz igual a 2 volts é ligada a essa espira. Ele pede para determinar qual é o módulo e o sentido da força eletromotriz induzida na espira pelo campo B no instante t igual a 10 segundos. Então, primeira coisa, no instante t igual a 10 segundos, qual que é o campo B? Basta você pegar o 10 e substituir aqui na equação de segundo grau. Você vai achar o valor de B. E aí, a partir disso, a gente vai fazer os cálculos, tá? Então, vamos lá, pessoal. Como que vai ficar o cálculo? Então, primeira coisa, qual que é a ideia-chave? De acordo com a lei de Faraday, eu sei que o valor absoluto dessa minha força eletromotriz induzida é a taxa de variação, φB sobre dt, não é? O fluxo através da espira vai depender da área e vai depender da orientação do campo magnético. E eu sei que esse meu campo magnético é uniforme perpendicular ao plano da espira. Então eu sei que aquela integral, né, que é o meu fluxo de B e dA, vai ser o próprio BA. Eu sei que o campo induzido, o B induzido, se opõe à variação do fluxo magnético. Então eu vou ter aqui que minha força eletromotriz induzida vai ser o N dφ total dt. Mas quem que é o φ? É BA dt. O A é constante, a área da espira não varia, sai para fora da integral. Quem que vai variar? O B, campo magnético, em função do tempo. Mas como que ele vai variar em função do tempo? Ora, eu sei que a área da espira é πr ao quadrado, né? Dividido por 2. E o meu d dt vai variar em função dessa equação aqui, segundo grau. Aí eu vou fazer a integral dessa equação. A integral de 4t ao quadrado é 8t. A integral de 2t, integral não, derivada. Derivada de 4t ao quadrado é 8t. Derivada de 2t é 2. Derivada de 3 é 0. Então vai sobrar 8t mais 2. Vou substituir para o instante t igual a 10 segundos. E aí nós vamos ter a equação dessa forma aqui. Π, o raio é 0,2 metros, 8 vezes 10 segundos mais 2. Isso vai dar aproximadamente 5,2 volts, ok? Então, esta aqui vai ser o módulo da nossa força eletromotriz. E o sentido é dado pelo sinal, tá? E aí a letra B ele pergunta o seguinte, qual é a corrente nesse mesmo instante? T igual a 10 segundos, certo? Nesse caso aqui eu vou aplicar quem, pessoal? Lei de Ohm simples, V é igual a RI, não é? Eu sei que a minha força eletromotriz, eu posso assumir ela como sendo igual a quem? Como sendo igual à minha própria tensão da fonte, só que aqui entra o pulo do gato. A minha tensão, força eletromotriz total, ela vai ser o quê? Um somatório da tensão induzida na espira mais a tensão da fonte, ou menos a tensão da fonte. Nesse caso aqui vai ser menos. Por quê? Por causa do sinal.
tá? A minha corrente está circulando aqui do mais para o menos, porém, eu vou ter aqui o seguinte efeito. A minha tensão induzida com esse sinal positivo e o efeito da fonte com o sinal contrário. Então, elas estão com efeitos opostos. Isso vai me resultar quanto? 5.1562, que foi o que eu acabei de calcular, menos 2, dividido por 2. 2 é a resistência da minha fonte, que foi dada lá. Ele fala lá no enunciado, né? Olha lá, ó. A resistência da espira é igual a 2 ohms, tá? Então eu vou chegar numa corrente total de 1,6 amperes, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês para o próximo bloco da nossa aula.